Bora falar agora sobre Fabinho, você lembra dele, né? Jogador que arrebentou com a camisa do Liverpool, já foi convocado para a seleção brasileira e hoje pertence ao Al Ittihad. Existe uma especulação grande que vem da Arábia Saudita dando conta de que o Fabinho pode não ficar no Al Ittihad para o último ano de seu contrato. E muita gente especulando que a volta ao Brasil faria bem ao atleta. Só para completar, é importante registrar que o Fabinho tem excelente relação com o Leonardo Jardim, o que permitiu a muita gente imaginar que o Cruzeiro pudesse contratá-lo. Na entrevista coletiva depois da vitória do Cruzeiro nesse sábado por 2-1 diante do Internacional, o Leonardo Jardim foi perguntado sobre o tema. Admitiu que tem no Fabinho um dos seus melhores amigos no futebol, tratou o jogador como um classe mundial, multicampeão, mas afirmou que não sabe se algum clube no Brasil tem condição de contratá-lo. E pelo que ele sabe, o Cruzeiro hoje não tem essa capacidade. Vale a lembrança de que o Fabinho recebe 11 milhões de reais fixos por mês no Al Ittihad. Folha salarial do Cruzeiro hoje gira na casa dos 20 milhões, ou seja, o Fabinho sozinho ganha mais do que a metade de todo o elenco cruzeirense, tá? Preciso registrar ainda que o Fabinho está avaliado em 15 milhões de euros, enquanto o Cruzeiro, depois da vitória, quebrou um jejum de 9 anos sem vencer o Colorado e também acabou com aquela sequência extremamente ruim de resultados em casa, derrotas para Santos e Ceará, empate contra o CRB. Já Gabigol esteve em campo em apenas 13 minutos e o Leonardo Jardim se disse incompetente para criar um esquema que possa favorecer a presença do jogador, especialmente porque quando ele, Caio Jorge e Matheus Pereira jogam juntos, o time fica com pouca gente para marcar e tem sofrido muitos gols. O Cruzeiro conseguiu uma vitória e mais do que uma vitória. Foi um apaziguamento, né, Alê? Do fato de que o time não estava vencendo nos seus últimos jogos dentro do Mineirão, né? Exatamente, vinha de 2 derrotas seguidas, o Romano, e para times que, com todo respeito, vão brigar para permanência na Série A, né? Não disputa o mesmo campeonato que o Cruzeiro? Não, nem de longe, não tem o mesmo time, mesmo plantel, mesmo nível, mesmo treinador, mesmo nada. Que é o time do Ceará e o time do Santos. São 6 pontos que realmente ficaram pelo caminho. E também com o time, sabe, perdendo um pouquinho daquela confiança que a gente viu em determinado momento do campeonato, que transformou, inclusive, o Cruzeiro na melhor equipe da competição, né? Você pegar um retrato aí, um recorte recente, o Cruzeiro tinha, assim, não só a liderança, mas o melhor time. Então vinha de uma vitória só, aquela contra o Botafogo, e foi fora de casa nas últimas 5 rodadas. Então, tinha também um jejum, né, contra o Inter, né, um jejum incômodo, 12 jogos sem vencer. Que loucura, desde né, cara? 2016, né? Exatamente. E aí, foi bem legal, por quê? Porque o time conseguiu um resultado positivo. O time do Inter é caro, viu, meu? 18 milhões de folha mensal. Você sabe o que me chama a atenção no Internacional? Que Ener Valencia e Rafael Santos Borré não ganham menos de 1,5 milhão. Não, eu te falo até quanto, viu, meu? Os dois juntos, 4 milhões. Banco. Exatamente. Você gastar 4 milhões de reais por mês no banco? O Valência tem sido reserva. Ontem ele não estava disponível. O Borré entrou no segundo tempo, né? Até porque ele promoveu a titularidade daquele Ricardo Matias, o menino, o grandalhão lá. Mas vou te falar, é um time que individualmente não é ruim. Ruim é aquele Richard, que jogou no Cruzeiro aqui, o volante. E muita gente não apostava nele, né? Se é que você me entende. Mas ele é ruim mesmo. Mas o time é bom e deu trabalho ontem. E sabe uma coisa que além da vitória, além da confiança que volta, além da moral que ganha para quarta-feira na Copa do Brasil, o Léo Jardim começou a mexer antes, né? Contra o Mirassol, ele esperou tomar o gol de empate para mexer. Não, o Roger fez 3 substituições, na hora ele colocou o Mateuzinho para jogar, depois colocou o Gabigol com 32 minutos, o Eduardo com 32 minutos, e eu tenho dito algumas vezes que eu me recuso terminantemente, e acho que essa discussão ela acaba ontem, a dizer que o Cruzeiro não tem elenco. Se você tem Mateuzinho no banco, titular na maioria das equipes do futebol brasileiro, para mim seria titular no Cruzeiro. Se você tem Gabigol no banco,
Se você tem Eduardo, se você tem a molecada, ontem ele colocou o Kenji, uma molecada boa de bola. Boa de bola. Boa de bola. Então você tem sim um banco e ontem ele usou o banco e surtiu efeito, porque se ele faz a mesma coisa, ele vai ter os mesmos resultados, né? Ele fez diferente, ele mexeu no time e ajudou a sustentar a vitória de 2-1, que foi realmente fundamental. E você não perder a liderança da alça de mira, né? A importância da vitória, o Cruzeiro tá a 3 pontos, não é isso? Isso. 3 pontos do Flamengo. O Flamengo pode dar uma tropeçada, por que não? Vitória está se recuperando aí no campeonato. Vitória pode aprontar para cima do Flamengo. E o campeonato está em aberto. E eu sempre tenho dito o seguinte, Ale. Ainda teremos confrontos diretos do Cruzeiro contra Flamengo e contra Palmeiras. Estão brigando com ele ali em cima. Quando o Cruzeiro saiu da liderança, muita gente, que não sei o quê. Alguns, né? Gente, foi a segunda rodada do retorno. A gente ainda tem 17 rodadas. 17 rodadas para acontecer. Tem muita coisa. O próprio Flamengo perdeu pro Santos também. Exatamente. Que depois tomou 6 do Vasco. Exatamente. Então, assim, tem muita... O Palmeiras não venceu o Vitória recentemente. Isso aí vai acontecer e mais, hein? Vamos lembrar sempre que o Palmeiras tem 2 confrontos, pelo menos 2, contra o River Plate. E o Flamengo tem 2 confrontos contra o Estudiantes. Então, sabe, claro, o Cruzeiro tem a Copa do Brasil, é verdade, mas tem essas brigas aí que são gigantes, muito difíceis. E é o jogo. O Flamengo nesse momento tem 2 jogos a menos e tem 2 pontos a mais. O Palmeiras tem 2 pontos a menos do que o Cruzeiro e tem 3 jogos a menos. Por isso a importância da vitória de ontem. Claro, sem dúvida alguma. Por isso é que é importante você voltar a vencer contra um Internacional que tenta melhorar na tabela de classificação, mas está patinando ali, não consegue sair do lugar. Aliás, o resultado foi bom para o Atlético ontem. Foi sim. Porque o Inter poderia ter ultrapassado o Atlético na tabela de classificação. Assim como foi bom também a derrota do Fluminense pro Bragantino. Verdade. E o Fluminense também tá ali, ó, atrapalhando, podendo atrapalhar a vida. Então, foi importante. E mais ainda, o empate do Ceará fora de casa. Pedro Raul me pede um gol na cara do... Nossa senhora, acho que nem ele acreditou. Mas o empate também foi bom porque o Grêmio poderia atrapalhar a vida dele. Então o Fluminense não fugiu do Atlético e os outros 2 não passaram o Atlético. Então os resultados da rodada também acabaram ajudando. Lembrando que o Cruzeiro voltou a vencer em casa, o que é importante. E quem falou sobre isso foi o técnico Leonardo Jardim. E a gente vai ouvir agora. Cadê o técnico Leonardo Jardim? Ô Jardim. Estamos felizes, não é? Estamos felizes porque os últimos 2 jogos em casa não tinham corrido muito bem. E a gente estava a dever. Na entrada do jogo, eu disse aos nossos jogadores, eu disse, hoje em dia temos que correr por nós, mas também correr por estes 45 mil que estão aqui para nos apoiar, que mesmo com 2 derrotas em casa, eles viram a nossa atitude, o nosso compromisso em respeitar a camisola e por isso temos que hoje, de uma forma ou de outra, temos que conquistar os 3 pontos. E acabou por ser um jogo que acho que teve sempre o sinal mais do Cruzeiro, contra uma boa equipa. Conseguimos resolver um tabu mais porque esta época até temos conseguido resolver alguns tabus. De 9 anos que o Cruzeiro não ganhava ao Internacional e pronto, acabamos com isso, também era importante e estamos satisfeitos de somar mais 3 pontos. Tá aí o técnico Leonardo Jardim, satisfeito. E ele, na entrevista coletiva, ele me chamou a atenção sobre a questão, é aquele negócio, infelizmente ainda existem profissionais no futebol que fazem o seguinte, você já cansou de ver isso, assim como eu, que tem treinador que ganhou eu, empatou nós, perderam eles, né? Ele nunca tem a culpa. O que o Leonardo Jardim fez ontem, com relação à pergunta sobre o Gabigol, ele falou que ele não está sendo competente para encaixar o Gabigol. Meu amigo, isso chama-se gestor de grupo. Isso chama-se gestor de grupo, um cara inteligente. Muito. É um cara que não perde o grupo que tem
assume a culpa, às vezes nem sendo culpado. Eu acho que ele tem uma liderança, né? Ele tem uma confiança dos seus comandados que é impressionante, né? Tem conseguido, equilibrar todas as situações. E ontem eu acho que ele foi bem durante o jogo, foi bem na entrevista coletiva, quando ele tenta explicar essa situação. Evidentemente que o Leonardo Jardim, ele tem conhecimento muito mais do que nós, muito mais do que a maioria dos treinadores, inclusive, porque para mim ele é o melhor treinador da primeira parte do Campeonato Brasileiro, para em alguns momentos, não para todos os momentos, não para todos os jogos, mas em alguns momentos modificar o desenho do time dele, né? Sim. Porque uma coisa que a gente tem falado, e o torcedor mais apaixonado, às vezes ele não consegue parar para tentar racionalizar essa situação. A gente quer o bem do Cruzeiro, como a gente quer o bem do Atlético, como quer o bem do América, mas para isso você não fala só bem. Você pontua. Como a gente pontuou aqui durante algum tempo, que ele deveria mexer mais cedo. Sim. E ontem ele mexeu mais cedo. E evidentemente que você vai jogar contra o Flamengo, você falou de jogos aí que o Cruzeiro tem pela frente. Você vai jogar com o Flamengo no Maracanã, vai jogar com o Palmeiras no Aliança. Esse time que ele montou, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, é excepcional, é excelente esse esquema tático, esse desenho, essa dedicação. Você vai jogar com o CRB em casa, você vai jogar contra o Santos em casa, você vai jogar contra o Ceará em casa. Você pode mudar um pouquinho, se não no começo, no decorrer do jogo, para surpreender o adversário, porque ontem a gente viu, inclusive, no jogo contra o Inter, já tinha visto em outras partidas com o Atlético, o Cruzeiro como mandante. O que acontece? O adversário ele vem para marcar o Matheus Pereira e o Caio Jorge, porque sabe que pelos lados você vai ter muita dedicação, você vai ter muita recomposição, mas você não vai ter criatividade pelos lados. E aí não é uma culpa dos jogadores. A característica deles é essa. Então, eventualmente, quem vai poder ajudar no momento ofensivo são os laterais ou até os volantes. Quando esses não estão bem, o Cruzeiro fica mais fácil de você marcar. Aí o que você vem? Você tira da cartola um fato novo, que está no banco, que é o Gabigol. Né? E até para não esticar demais a corda daqueles que estão jogando, também, né? Porque nós estamos vendo aí equipes sofrendo com isso. O cara mal sai do departamento médico, já coloca para jogar, machuca de novo. Exatamente. Então ontem foi perfeito, até por esse aspecto. O Léo Jardim confiou no seu banco, o banco de reservas respondeu e pode ter dado uma demonstração definitiva para ele que sim, ele pode contar com um elenco, não precisa ficar preso no mesmo desenho e nos mesmos jogadores. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.